Miriam, como é que a NPD está se preparando para fiscalizar e implementar o ECA Digital? Obrigada pela pergunta. De fato, ainda antes da aprovação do ECA Digital, a gente já vislumbrava que a ANPD teria um papel a cumprir caso a legislação fosse aprovada. E assim, em setembro do ano passado, quando a lei foi sancionada, a ANPD já começou um processo de preparação, né? Então, a gente iniciou um processo de monitoramento das empresas que têm conteúdo voltado para crianças e adolescentes ou de acesso provável por esse público. E também a gente atualizou o nosso mapa de temas prioritários da fiscalização e também a agenda regulatória, para incluir os novos temas que adviriam, né, da legislação. Com relação à fiscalização especificamente, a gente publicou agora em março desse ano, quando o ECA Digital entrou em vigor, um cronograma, um planejamento para a implementação da nova legislação, que inclui tanto a expedição de guias orientativos, regulamentos, como também as próprias etapas fiscalizadoras. E nesse sentido a gente elegeu como prioridade no primeiro momento a fiscalização sobre App Stores e sistemas operacionais. Por quê? Porque esses atores têm um papel muito central, uma vez que cabe a eles emitir um sinal de idade que possa ser recebido pelos demais atores desse ecossistema, e a gente avaliou que, estando esses atores em conformidade, haveria um impacto sistêmico já muito positivo logo de início. Mas as Big Techs são fora dessa primeira fase, então? Não, a gente tem mantido diálogos com elas também. E, de fato, quando a gente fala em Big Tech, a gente está falando, né, de Apple, está falando de Microsoft, está falando de Google. Todos esses atores ou têm App Stores ou têm sistemas operacionais. Então, elas estão incluídas. O que a gente não está olhando nesse primeiro momento ainda são as redes sociais, que são atores que também têm obrigações próprias à luz do ECA Digital. Por exemplo, a obrigação de que contas de menores de 16 anos sejam vinculadas às contas dos pais ou responsáveis. Mas uma operadora, por exemplo, que tem uma loja de aplicativos, que venda serviços, ela entra também nessa fiscalização? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, uma Vivo Store, uma Claro Store, eles entram nesse processo? A gente tem buscado atuar com proporcionalidade no sentido de priorizar a fiscalização sobre aqueles atores que ofereçam maior risco ou maior impacto sistêmico. Assim, por exemplo, eu me recordo que houve uma dúvida sobre Linux, né, se o ECA Digital se aplicaria ou não. E a gente tem buscado esclarecer que a gente orienta a nossa fiscalização de acordo com uma avaliação de risco. Então, nesse primeiro momento, a gente tem focado nos grandes players. De fato, as grandes empresas que têm sistemas operacionais, os grandes provedores de App Stores, né? É claro que o ECA Digital vale para todos aqueles fornecedores de produtos ou serviços no mundo digital, mas a gente vai, obviamente, escalonar a nossa atuação de acordo com uma avaliação de risco. Os marketplaces, que a gente percebe que, por exemplo, tem uma disputa marketplace versus Anatel, por exemplo, a gente foi parar na justiça. Os marketplaces, como você falou, de venda de bebidas, eles entram nessa fiscalização? Veja, todos os atores estarão sujeitos à fiscalização da ANPD. Eu estou falando de priorização, né? Porque a gente não consegue atacar todas as frentes ao mesmo tempo, né? A gente tem aqui um universo muito grande, né, de entes fiscalizados, que vão desde conteúdo adulto, bets, marketplace, bebida alcoólica, né, fumígenos. Então tem um universo realmente muito grande. E o que eu mencionei é que, num primeiro momento, nessa etapa de amadurecimento da legislação, a gente focou nesses atores, mas marketplaces também são atores que estão sujeitos ao ECA Digital. E aqui existem preocupações específicas quanto à venda de bebida alcoólica, venda de fumígenos, né, que são vedados pela legislação. É claro que a abordagem face a esses atores é um pouco diferente, né, porque muitas vezes, quando é marketplace, a gente fala da aferição no momento de colocar no carrinho a compra, né? Muito embora, em certos casos, a simples visualização também tenha que ser ocultada, né, para não expor o menor de idade àquele tipo de conteúdo. Então, é uma fiscalização que ocorrerá sim, mas talvez num estágio um pouco mais avançado. Os servidores que estão chegando, cerca de 200, vão ser suficientes? Eu acho que nenhum órgão público jamais dirá que está satisfeito em termos de orçamento de servidores, né? Então, esses servidores, eles vieram ainda em razão de um pleito da ANPD face às demandas da LGPD, né? Então, o pedido do concurso temporário foi feito ainda antes do ECA Digital, para atender as necessidades que já existiam. E é claro que eles estão ajudando muito, né? São pessoas muito qualificadas, que estão chegando para preencher posições muito importantes. E o que também tem ajudado muito a NPD nesse momento é o reforço na estrutura de cargos, para a gente poder criar superintendências, criar as caixinhas todas, para poder ter uma especialização, olhar mais focado nessas novas tarefas. A gente tem também a previsão de um concurso público para a carreira de especialista em regulação de proteção de dados, né, que decorre da nossa transformação em agência reguladora. E isso sim também traz um reforço muito importante, porque é uma carreira muito bem estabelecida, a mesma carreira que existe em outras agências reguladoras, e uma carreira que não tem essa natureza de temporariedade, né, que é o perfil desse pessoal que está chegando
nesse momento. Então é um processo realmente de ampliação das nossas competências institucionais, nada da noite para o dia, né? As pessoas precisam ser capacitadas também, mas certamente já estão ajudando muito a enfrentar essas novas competências.